Giga Dummy está de volta e surpreendentemente estamos com 2.500 porque trapaceiro, comedor de abóbora. Uma partida rápida contra alguém. Não posso dizer o nome porque a gente não sabe ler. Então vamos jogar a abertura da malandragem contra o garoto italiano porque garotos italianos só sabem italiano. Não sei se é assim que funciona. No primeiro jogo acabamos de acordar do meu cochilo e estamos sonolentos. Vamos jogar uma abertura boba. O gordinho recua, a gente salta, posiciona o grandão e faz umas coisas. Minha cabeça tá bem lenta. Se ele não usar o cavalinho, não dá para fazer o negócio do grandão. Precisamos de algum tipo de negócio A, por isso ele fez isso. Agora podemos avançar, colocar o grandão ali, fazer o rock e levar devagar o cavalinho para essa casa. É disso que se trata essa abertura da malandragem. Jogamos porque essa abertura é para quem não conhece nenhuma. Mesmo sendo ruim, a gente pegou ele direitinho. Ele tá bravo. Olha o emoji dele sorrindo. Ele já tá irritado. Vamos lá. Deixa a gente rocar. Queria pular, trocar o máximo de peças possível. A gente aceita o empate. Ele ganha 0. A gente ganha 0. Todo mundo ganha 0. Ninguém passa pelos mestres hoje em dia. Tira a matemática da escola. Sabe, a gente não precisa de matemática. Por que a gente tá fazendo adição, cara? Hoje em dia tem calculadora. Eu poderia ter escolhido a ideia da cravada, mas não gosto muito, prefiro pegar assim. Posso tentar aqui forçando mais trocas, mas quero mesmo abrir a coluna C. Agora, mano, tem a chamada vantagem de peão extra. A gente tem a chamada coluna C aberta, onde vamos tentar aplicar alguma pressão. Isso é para fazer algum tipo de A em B, para enfraquecer a estrutura e tentar fazer algum tipo de... Qual é o termo técnico? Ataque de minoria. É assim que os grandões bobos falam. A gente não sabe o que significa, então a gente não fala. Mano cutuca o peão. Eu quero ir lá e salvar ele, mas sinto que pode ter alguma travada ou truque desse lado. Tecnicamente, eu posso só avançar e falar, vai nessa. Não, melhor manter simples. Defendemos, salvamos o peão. Queria trocar esse por aquele, mas não é simples. Quero empurrar esse para lá, capturar, aí capturamos aqui, pressionamos esse, colocamos a torre e começamos a saltar. Essa é a peça que eu realmente quero trocar, porque aí a vantagem do peãozinho vai embora. Sempre que vou lá, ele diz não e nunca conseguimos o que queremos, por isso evitamos isso. Agora, esse é o caminho. Isso não impede a gente de avançar o peão. Depois do avanço, toma, pelo menos os peões ficam juntos. Sabe, foi isso que eles contaram na história dos 3 porquinhos e o lobo. Se os 3 porquinhos ficarem juntos, não serão comidos pelo lobo mau. Mas não sei o que ocorreu, pois o lobo acabou comendo todos. Então talvez não confie nessas histórias. Se tomar, dá para recapturar, então não tem problema. A gente segue com o plano. De novo, se tomar, dá para recapturar, então não tem problema. De novo, nosso plano é pegar, virar um mini acaro. Talvez dobrar no C em algum lugar, colocar o gordão em algum lugar e aplicar uma pressão insana. Não dá para avançar, não tem tática de cravada desse lado e não tem torre aqui. Temos uma vantagem sólida de 1 minuto e meio no tempo, o que, sinceramente, não significa muito se acabarmos trocando tudo e indo para um empate deprimente. Mas é um passo de cada vez. Você não pode pedir para o bebê construir uma casa, mas você pode pedir para o bebê fazer limonada. Não sei, acho que não funciona assim, mas tudo bem. Quero capturar, mas se ele tomar de volta, ganha um tempo de graça para cutucar a gente. Melhor manter a atenção para ele nunca querer pegar. Não posso ir porque a peça dele captura. Quero pular aqui para trocar de qualquer jeito, mas de novo, quando pulo, fico preocupado que ele vá de rock. Podemos fazer o mesmo. Então você tem que recuar na vida para avançar na vida. Acho que ninguém disse isso. Parece assustador, cara, com todas as peças apontadas para lá daquele jeito. Então quero capturar se eu puder. Se você disser que não é permitido capturar, vamos lá para dizer, deixa eu trocar. Não queremos pegar agora para manter a tensão. Quanto mais tensão, mais ele entra em pânico e se borra. Enquanto ele se borra, a gente bate. Esse é o plano. Porque isso ajudou ele nos negócios. Ele nunca quis pegar, ele nunca quis avançar. A gente tenta, ele tenta, todo mundo tenta. Houve uma ideia de pegar e recuperar. Então isso é meio que múltiplo, ok? Ele volta tudo para evitar a troca mantendo a defesa. Agora pode considerar capturar, mas podemos recuperar. Então não é para ser. Meu interesse não é capturar, mas sim dobrar, avançar e pressionar com a torre. Só que capturar nunca dá, a defesa é muito forte. Assim, acabamos ficando meio bobos. Faz sentido. Estamos meio bobos hoje. Posso voltar, mas nunca ficamos aqui. O avanço não ocorre porque o peão é muito fraco. Tecnicamente não temos nada.
Posso ir lá pensando em trocar, mas de novo não é nada. Meu Juicer aqui, ele está completamente de boa. Ele está firme como uma rocha e dizendo que nosso ataque de minoria não foi tão importante. Foi só um ataque menor. Quero ir lá numa tentativa desesperada de capturar, mas aí a gente acaba perdendo o peão. Então a gente só admite que não tem nada? Meio que não temos nada. Cena meio triste. A gente tentou, mas no final não era para ser. Não dá para forçar uma troca nem mover o cavalinho para qualquer lugar. Senhor cavalinho, faça algo. Quero levar a dama para cá pensando em ir ali, trocar e afirmar que esse peão morrerá de qualquer forma. Ou seja, se você capturar isso aqui, não faz diferença. Podemos atacar e ganhar em algum momento tentando esse caminho, eliminar a peça pesada, dobrar na coluna C e pressionar ali. Essa foi nossa grande ideia, levamos 67 segundos nela. Não sei se é uma boa ideia. Nada é uma boa ideia. Isso parece duvidoso. Ele nem precisa pegar. Ele pode ir a algum lugar dizendo, vou pegar, e o disco ataca e o garotinho vai chorar. Não me faça chorar. Preciso pegar, colocar o Juicer ali, pedir para voltar e pegar aqui. Se eu voltar, esse peão tenta defender e aquele peãozinho pode sobreviver. Estamos exagerando um pouco. Não vou mentir. Acho que a gente devia só capturar e aceitar o empate, ir para casa e ficar não tão feliz. Digo, é mais 0. Sem reclamações. Estamos praticamente a 3 pontos de rating de diferença. O Sr. Khan não se importa, né? Empate tudo bem, mas por que a gente vai empatar no xadrez? Se quiser empatar, vai desenhar num livro de colorir. Não no xadrez, cara. Não no xadrez. Ele pensa em não capturar e tentar alguma jogada com a dama preparando armadilhas. Posso evitar. Juicer é outra armadilha. Ele pode criar algo. Captura, não compro essa ideia. Ele está bolando alguma coisa. Será que eu posso fazer o intermeso? Se ele capturar, faço outro intermiso taqueses e recupero a peça. Então tudo certo. Mas se eu capturar e ele capturar de volta, voltamos para casa sem nada. Ou seja, nunca tivemos nada. Restam tristezas e cocos para nossa fábrica. Então sacrifica a torre porque o cara acha que é o Ricaru. O cara acha que é o Dumbicaru. Beleza, é isso aí. Quase agi no automático, mas pensei, por que voltar se podemos ir para o 7º céu? Não é um lugar ruim, sabe? Senhor Juicer não pode ser atacado, o que é fantástico. E a 7ª, a 6ª e a 8ª estão todas cobertas. Não sei o que essa torre está fazendo. Não sei mesmo. Deixa eu só dobrar as torres e dizer que posso te atacar ou a gente pode simplesmente avançar. Meio que quero entrar e fazer alguma jogada. Não sei o que foi isso. Acho que o avanço está sempre disponível se ele quiser, mas ele disse que nada de pular. Vida triste novamente. A gente não vai trocar lá. Vamos dobrar as torres, não tem problema. Se eu ganhar esse peão, ele cai. É assim que funciona. Então vamos dizer, avança, avança, vai lá, captura e depois tenta ganhar. E talvez a gente consiga fazer alguns truques de mágica. Vamos ver. Talvez ele só queira colocar a torre aqui e trocar as torres. Esse era o plano por trás de colocar a torre aqui, só para achar um jeito de dobrar. Ao dobrar as torres, a gente impediu isso. Talvez ele devesse ter tentado antes, pois agora perdeu a chance de realizar o que queria. Vamos ver. Não pode avançar. Quer dizer, é permitido, mas a gente aceita. Vamos de G? Ele faz o que quiser. A gente oferece a troca burra porque é burra. O peão é fraco, mas esse peão aqui também é fraco. Vamos ver. Torre aqui, torre aqui, torre aqui. Literalmente faz qualquer coisa. Nada. Nosso sonho é colocar a torre ali, danificar nossas próprias estruturas só para tentar conter esse peão. Ok, ele cutucou a gente, faz sentido. Não tem tática de cravar e vencer desse lado. Ele pode voltar e defender, mas aí acho que você exagerou. A jogada de torre foi ruim, pois esse peão está perdido se capturar, então decidiu salvar o peão. Faz sentido. Posso dar cheque, mas capturar não adianta, pois ele está protegido. Não há cravada vencedora. Nosso cavalo está inútil, nunca conseguiu agir. Eu quase quero enlouquecer e sacrificar a torre sem motivo nenhum. Simplesmente sem motivo, só porque eu ganho um peão e talvez eu ganhe mais um peão. Mas é loucura demais, né? Loucura. Por um momento pensei em checar, pedir para o rei sair e avançar o peão, mas tem um cavalo de graça. Parecia tática de criança para criança. Vamos só salvar o cavalinho e tentar armar táticas de criança. Agora posso avançar, já que ele não pode capturar. Só dar o cheque e capturar dele é duvidoso.
Acho que a gente não tem nada depois de avançar, capturar, capturar, isso também está lá. Então essas táticas nunca funcionam. Mas a posição está tranquila, nunca deveríamos estar em apuros. Ele avançou contra a gente, não avançamos o peão e ele está em situação melhor. Não sei, só vamos salvar a torre. A torre vai lá, é uma peça de graça. Desculpa, se eu chegar na 7ª fileira, fico meio feliz. Esse foi um lance falso. Tipo, ele tentou desfazer os peões dobrados. E agora talvez eu só queira colocar a torre aqui e simplesmente entrar e dizer que as torres estão bem. Mas esse peãozinho é uma verdadeira fera. Posso saltar? Isso parece um problema. Vamos cutucar isso. Se ele for para trás, é uma peça de graça. O que ele pode fazer é ir ali. Mas aí a gente só pega a peça. Mano, é assim mesmo. Era um biscoito impossível de esfarelar, o biscoito era feito de cimento, mas a gente ainda assim comeu porque... Quero dizer, vale tudo para conseguir um chocolate, sabe? É o que dizem. Então, torre aqui, a gente simplesmente pega, porque mesmo que ele pegue, a gente pega de volta. E agora acabou. Tipo, essa de contra-atacar não funciona porque a gente pode pegar e pegar de volta. Então esse é o jeito mais idiota de ganhar um jogo. Tipo, a gente não mereceu. Tipo, sim, a gente colocou uma certa pressão. A gente não aceitou o empate. Caminho fácil. Estávamos tentando tirar leite de pedra. Mas, quero dizer, limonada pra gente, eu acho. Não tem como salvar isso. Esse lance foi inútil. Você queria ativar o rei, talvez só colocar a peça aqui e ir levando devagar. Ele achou que era um tempo de graça. Nada é de graça na vida, cara. Nem mesmo, sei lá. Nada é de graça. Torre aqui parece boa. Ele esperava recapturar depois, mas não vai dar. Então preferiu ceder a troca ao invés da fera, o que faz sentido. Vamos cravar porque o poder da cravada é forte demais. Vamos ganhar um peão, então ele vai ter que ativar o rei em algum lugar. Podemos sacrificar no peão, mas é exagero. A cravada vai acabar. Então, rei aqui, podemos dar cheque e trocar, pois simplificar é melhor. Quando ele cair, o peão também cai. Essa é a única forma de não ser derrotado na hora. Posso colocar a torre aqui só para trazer a outra para a 7ª fileira. Está ficando perdido. Não vejo como ele sobrevive. Posso dar cheque, capturar, recapturar e capturar de novo, ou colocar a torre aqui com a ideia de manobrar a torre. As duas opções são sólidas, prefiro a torre aqui. Posso dar outro cheque e ele bloqueia sim. Precisa ter alguma forma de ganhar com a cravada. Há muitas possibilidades. Cheque, captura, outra captura também era uma possibilidade. Esse juicer nem é um juicer, ele é só um peão, ele está simplesmente preso. Tipo cheque, mano, bloqueia. E o que está acontecendo? Eu posso até ir lá forçar uma troca. Qualquer lance ganha. Poderia ter, poderia, deveria, teria. Eu não sei. Muitas opções. Colocar a torre aqui faz sentido para impedir a gente de fazer o nosso jogo. Então tanto faz, mano. Nesse ponto, eu nem sei mais o que dizer. Tudo está ruim, tudo está triste, o garotinho está bravo. Vamos trocar e simplificar porque simplificação é o que precisamos. A gente ganha o peão, ganha o jogo, o peão morre, o garotinho chora. Abandonar é a melhor jogada. Não esperava ganhar essa partida, mas conseguimos 94,7, então não posso reclamar. 2750, ok. Obrigado. Abrimos o golpe e enganamos os novatos porque gostamos disso. Nada demais. Pule no pônei. As brancas estão um pouquinho melhores, mas ninguém sabe como fazer o trabalho direito. Sugeriram usar o juicer aqui para nos livrarmos dele logo. Focamos no negócio B, conseguimos a vida B e ficamos felizes. Eu não sabia o que fazer. Você podia ter pego a vida peixinho. Tentamos pular no pônei para ver o que acontecia. Isso era tomate, viu? Espera, o que é o tomate? Pega. E vida peixinho, você poderia escolher o B. E então quando o novato for para algum lugar de rock, você vai para o C e pega, e esse peão vai morrer. Viu? Eu sabia que essas travessuras de gordinho eram ruins. E isso é muito desastroso. Se tivéssemos voltado, teríamos chorado. Então o intermezzo é meio importante para a gente. E agora estamos de volta à igualdade. E por algum motivo bobo, ele não conseguiu encontrar uma maneira de fazer o que precisava. Quero dizer, isso está ok. Meio suspeito. Você até poderia pegar, mas vai sofrer. Ele vai de rock e agora o rei aqui é pura finesse. Ele está tipo, temos todo o tempo do mundo, fique tranquilo. Só relaxa e faz o que tem que fazer. E ele teve que voltar pro juicer porque o rei aqui é puro tomate. Tipo, pula, ataca isso, ataca aquilo, ganha tudo e fica feliz. Hora de jogar a Londres. Vamos jogar a Londres contra um garoto que é dos Estados Unidos direto pra Disneylândia.
Ele não deixa a gente jogar a Londres. Meio triste, mas vamos tentar mesmo assim. Poderia ter tomado o centro. Não sei o que estamos fazendo. Posso fazer ele capturar e colocar a fada ali, mas isso é tão estranho. Ok, dama aqui. Estamos tentando algo. Deixa a gente rocar direitinho. A torre pode capturar ou fazer um salto quebrado. Ele quer controlar o centro. Posso avançar. Se ele capturar aqui, é algo muito estranho. Se capturar, não posso capturar de volta porque perco o peão. Então vamos lá. Ok, estou muito confuso com essas jogadas. Deixa eu jogar F para salvar o peão, assim a dama pode recapturar. Posso avançar, mas ele vai gostar de capturar e não podemos capturar aqui, certo? Se eu capturo, ele captura também. Mas isso é tão confuso, meu cérebro não consegue lidar com isso. Seja lá o que for, então quero jogar mais forte aqui com a ideia de fazer um duplo ataque, obrigar ele a capturar, colocar a fada ali e dizer que estamos te pressionando. Não sei o quanto dá para pressionar assim, porque ele pode simplesmente entrar, nos expulsar e conseguir a casa D5, então não acho que dê tanta pressão. Queria que esse cavalo entrasse, mas acho que não vai rolar. Mas nós fizemos isso. Vamos voltar um segundo. Pule aqui com a ideia de entrar. Talvez houvesse uma chance. Ele diria não, mas talvez pudesse tentar. Ele optou por outro caminho, como se dissesse, deixa eu desenvolver as peças. Eu posso ir com a ideia de entrar, mas acho que ele ainda tem tempo para fazer o lance. Então não estamos lá ainda. Meio que quero forçar para simplesmente avançar. Assim, depois que você voltar para algum lugar, esse peão ainda não está avançando. Mas não conseguimos manter a defesa, né? Estranho. Também não tem capturas aqui. 2 peões defendem. Sinto que falta algo ali, mas não descobrimos o que é. Quer mesmo avançar? Deixa ele voltar. Vai para algum lugar para salvar o peão. É meio doido, então só ignora e manda ver, porque mesmo se ele voltar, a gente tá de boa. O ataque é a melhor defesa, desenvolvimento é coisa de bobo. Se ele for atrás do cavalo, dizemos que perdeu tempo, pois nem consegue avançar já que podemos capturar. E a gente está batendo na sua porta pedindo uns docinhos. Ok, a dama vai lá por algum motivo, não sei qual, mas você faz o seu e eu faço o meu, entende? O cavalo aqui para atacar o peão pode ser facilmente repelido com um avanço. Suas peças estão paradas, ele vai para a jogada com o bispo preparando tudo. Então dizemos, cheque. Após empurrar, voltamos perdendo só um peão. Não é o fim do mundo, mas precisamos derrubá-lo antes que seja tarde. Então empurra, empurra, vai de roque, senhor peão morre, a gente vai de G, ele captura, a gente captura. Somos nós que estamos mandando ou é ele? Quem é que está jogando melhor? Essa posição ficou ruim muito rápido, não vou mentir. Por sorte, esse peão acabar morrendo seria meio triste. Pegar o doce do estranho e ficar preso. Vamos ver. Meu plano é empurrar, capturar, capturar. E se ele avançar, talvez até sacrifique a torre porque a gente é um grande, grande fã de Gotham como sempre. Desde que eu tinha 5 anos comendo sorvete do carrinho de sorvete. Eu sempre quis ser fã de Gotham. Vamos lá, não tenho certeza de qual é o plano por trás disso. Dar o cheque ou só pegar aqui? Eis a questão. Prefiro dar o cheque, pois isso abre possibilidades na casa. Sabe, vamos abrir as possibilidades. Um pônei pode sentar aqui, o que é problemático. Ele pode até se esconder atrás disso. Enfim, torre captura em algum lugar. Ok, foi o que ele fez. Ok, o pônei terminou pulando. Isso é bom. Esse pônei está fazendo um bom trabalho defensivo. Gostaria que esse cara fosse para um lugar melhor. Ah, é por aí mesmo. Depois de capturar, podemos capturar e ele pode se esconder atrás do meu peão. Ok, ele está preparando algum tipo de travessura com o pônei, algum tipo de travessura de avanço. Quem deixou o menino cozinhar? Além disso, essa é uma ideia que não é nada ruim. Queremos gravar, mas ainda não acertamos. A gente não conseguiu. O garotinho está se escondendo. Deixa eu pular com o pônei pra gente se esconder, ele ia gostar. Depois das capturas, o pônei aqui não está lá, né? Ele pegou o peão. Isso foi tão inesperado. Tipo, o quê? Por quê? Agora abrimos a coluna G para alguns negócios. Na verdade, ele já estava aberto. Mas digamos que você pega esse peão, a gente entra. Não é um cheque-mate, mas tem uma ideia de cheque. Isso também não é um mate. Mas você vê, isso pode ficar muito problemático. Ok, o cavalinho entrou na jogada. Eu gosto da dama aqui, mas tem cheque. Capturar não preocupa muito. É problemático, mas será que posso cravar? Isso é muito louco. A dama está aqui? Não sei, meu cérebro não aguenta isso.
Quero tentar, mas esse cavalinho sempre salva ele. Quer arriscar? Ah, isso é meio legal. Isso é meio legal com a ideia de pegar, mas ele só vai empurrar e se esconder atrás. E aí ele pode se esconder muito bem. Sinto que há algo em algum lugar, mas não consigo descobrir o que é. A dama parece interessante, mas não há checkmate. O objetivo não é capturar o peão, isso só ganha material. A ideia é saltar aqui, capturar aqui e entrar. Se eu tiver que impedir isso, esse cavalinho defendendo aqui complica muito, para ser sincero. Posso jogar devagar? Não, isso está de graça. Esse cavalinho tá doido. Posso saltar aqui para impedir? Se você capturar, posso ir lá e sacrificar. Isso é demais. Talvez eu devesse ir lá. Salvar o peão. Deixar você saltar aqui. E aí, qual é o nosso plano? Tipo, será que eu realmente quero colocar a dama aqui e deixar o peão morrer e dizer que tá tudo tranquilo? Porque o ataque simplesmente não existe. É louco, o ataque não existe, um cavalo acaba com todas as minhas chances de atacar. Fico meio triste. Quero colocar a torre aqui para cravar, dizendo que você não pode saltar, não pode capturar e tudo mais. Mas sinto que você só vai ignorar isso e a gente segue chorando. Ah, depois da torre, ainda levo cheque, pois não posso capturar a dama já que perco a torre, e não dá para tomar de peão, então tudo dá errado para mim. Vida doida, cara. Posso jogar a torre aqui, é uma abordagem meio boba dizendo que vou dobrar as torres e levar devagar, mas digamos que ele salte. A gente joga a dama aqui tentando dizer que não é o fim do mundo. Quero dizer, não é o pior. A gente salva o peão. Não tem cheque. Se você for ali, posso colocar a dama aqui caso queira trocar as damas. E estamos preparando um dobramento para algumas possibilidades. Isso é interessante. Se eu pôr a dama aqui, ele só captura o peão, então preciso deixar a dama para defender. Mas será que vem um avanço? Posso pôr a dama aqui e ignorar, mas o peão cai e complica pra gente, então isso é meio necessário. Estou convidando ele a avançar. Ah, percebi que posso capturar o peão. Não sei se esse é o foco. Ataca a torre se fizer sentido. Talvez eu devesse pôr a dama aqui. Assim, após o avanço, posso capturar e dar alguns cheques. Gosto mais dessa opção. Ele captura o peão, a gente dobra as torres, ele avança o peão e o sacrifício não chega a tempo. É uma vida doida, cara. É uma vida doida. E se ele capturar dando cheque, fugimos? Seremos destruídos? Ele captura aqui, isso cai também. É um massacre. Não tem como salvar. Não tem cavalo aqui. Depois da dama, ele só vai ignorar e dizer que acabou. Arrisco e pego um peão. O problema desse tudo ou nada é... Ele pode simplesmente ir lá. E o nosso grandão está em um treinamento de gestão de negócios bem duvidoso. Mano, o que a gente está falando? Nosso tempo está tão baixo, é loucura. Quero colocar a dama aqui para oferecer uma troca, mas o peão realmente cai e a gente fica sem nada. Tipo, nem esse sacrifício existe aqui. Tipo, é tão louco que ele tá de boa. Posso sacrificar a dama, pedir para ele capturar e dobrar, mas ele está muito tranquilo no tempo. Ele é tão rápido. O garotinho é rápido demais com o cavalinho, está difícil. Preciso evitar ser destruído, mas não encontro solução. Dama aqui, vamos pro tudo ou nada, ele captura o peão. Como o rei foge? Se eu conseguir encontrar uma maneira para o rei fugir, estamos tranquilos, mas não tem como, né? Esse peão simplesmente morre. Não tem dama aqui. Eu posso ir ali com a ideia de ir por esse caminho, mano. A gente gastou uns 2 minutos tentando descobrir, mas eu não consegui achar a solução. Então, o plano é, se ele avançar aqui, a gente volta por esse caminho? Quero muito sacrificar aqui, mas acho que não vamos conseguir. Isso aqui é meio doido. Ele nos expulsou. Posso mover a dama aqui para cutucar o Senhor Pônei, mas o que estamos cutucando? Posso pegar um peão, parece bom. Esse avanço não foi inteligente da parte dele. Deveria ter escolhido melhor a ordem dos lances. Talvez a gente devesse ter capturado primeiro e depois avançado. Pode ter invertido a ordem dos lances, pois esse avanço permite um cheque e torna a partida interessante. Não sei se ganhamos, mas isso torna o jogo mais interessante. Não sei, talvez eu esteja feliz demais. Beleza, quero avançar para abrir isso. Ele vai avançar para impedir e aí a gente enlouquece.
Eu sou uma pessoa maluca, não havia dúvida disso. Ou será que temos um sacrifício de torre agora? Isso já é um pouco demais. Avançamos, ele avança, sacrificamos a torre, ele captura, pegamos o biscoito, ele se esconde atrás do peão bobão. A gente limpa a casa, mas a nossa casa não está tão limpa assim. Ou será que temos uma torre aqui? Não, o peão morre e não dá tempo. A gente precisa de algo agora. Avançar é o único jeito. Ele avança e a gente não tem o cheque. Era isso que a gente precisava. Temos o sacrifício. Ele também tem, nós também temos, ele também tem e ele vive. É loucura ele viver. Depois do cheque, qual é o problema? Cheque, 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 cheque. Corremos. Nós corremos com o vento. Dizemos que falta tempo, o que é um problema. Posso avançar e salvar o peão? Não, ele captura, né? Quero avançar, mas aí entram também as ideias de salto do cavalo dele. A mente é insana. A gente precisa de um cérebro. Não temos. Torre aqui faz sentido. Ele captura o peão, a gente sacrifica. Ele captura de novo e... Beleza, torre aqui. Ele captura o peão. Apostamos tudo. Ele dá o cheque, fugimos. Esse peão é muito ruim. Quem dera ele pudesse ser salvo por mágica. Como? Como, cara? Eu posso pular aqui. Não, não podemos. Torre aqui para capturar. Cheque, cheque, nós corremos. Esse cheque também ganha a dama. Cara, esse cavalo é tão ruim, é impressionante como ele é problemático. Eu posso avançar. Mas de novo, ele captura e essa peça cai. Cara, é insano o quão ruim ele é. GG, acabou o tempo. Gastamos tudo tentando descobrir. Ele pode avançar. Não há cheque em nenhum lugar. Podemos sacrificar a torre, mas o rei dele está muito seguro. É insano. É insano. Ele pode se esconder atrás do nosso peão. Precisávamos avançar, mas não conseguimos. Ele pode ignorar isso. Ele nos ignorou. Tem um mate agora. Não tem mate. Isso é um mate, mas estranho. Preciso de um cheque, mas não adianta. Outro cheque também não adianta. A gente nem consegue se salvar. Mano, é louco como a gente simplesmente sobreviveu. Preciso de um cheque, torcendo para que ele pegue o rei, mas ele provavelmente vai capturar com a torre. E não há nenhum cheque. Alguma coisa. Que tristeza, cara. Só tristeza. -11. Não dá pra dar cheque. Mano, com uma destreza absurda nessas palhaçadas de pônei. Vamos procurar o botão de desistir. Peixinho, onde erramos? Achei que estávamos indo bem em algum momento. Senhor Peixinho, 73,83 para ele. Então foi um jogo todo bagunçado. Não foi a Londres, mas foi alguma coisa. Eu não sei o que estava acontecendo. O Peixinho estava... essa posição é muito doida. Enfim, eu achei que a gente estava atacando direitinho, mas talvez a gente tenha superestimado a nossa posição. O Peixinho gosta de B e as pretas estão mandando bem. Ele não entrou em pânico, o que é impressionante. Parabéns por não se desesperar vendo nossos peões avançando. Foi algo bem decisivo. Beleza, ele jogou a torre aqui. Deveríamos ter jogado A, mas ignoramos, o que foi ruim. Ele colocou o rei aqui, pareceu duvidoso. Mas ok, novamente, A era o recomendado para se livrar dele. Ficamos focados demais no ataque, e esse cavalinho ficou muito bom. Beleza, salvamos o peão, ele vai para lá e a gente tá encrencado, né? Achei que E5 era ruim, mas peixe lá e parece estar bem. A gente pega o peão. Ele está tranquilo. Acho que a posição é realmente muito boa. Superestimamos nosso ataque. O rei dele está bem seguro. Pera, isso é ruim? Não, GG6 está tranquilo. Achei que era ruim. A gente sacrifica, mas não muda nada. Ele pode pegar o peão ou pular com o cavalo e sempre ganha. Quem faz isso? Uma defesa bem sólida. Duplo golpe ou não, sem duplo golpe. A gente ganha alguma coisa. Pera. O nome soava familiar, mas o que eu sei? Enfim. Tão deprimente, D4, D5, a vida como ela é. Nós colocamos nossa fé no mais lixo, mais burro, mais doido, mais entediante, em toda essa configuração do Blunder Panda. Onde a gente termina como usuário, monta no pônei e vai para o C. É isso que fazemos. É ruim. E o rádio vai cantar uma música e jogar a gente no lixo. O garoto está jogando num ritmo alucinante. Parabéns para ele.
Normalmente eles pegam, dizem esse peão é grande, esse usuário é burro e vão explorando devagar. É assim que se faz o negócio. Esse é um daqueles esquemas ruins, mas que não dá para explorar em 2 lances. A pressão é lenta. É como uma cobra rastejando até o bebê e depois dando voltas e voltas e voltas. Ciranda, cirandinha para outro negócio. Nosso cavalinho pode pular aqui para nos incomodar. Gostaríamos de trocar o maior número possível de peças menores. Estamos um pouco tristes depois da última derrota. Não vou mentir, é um pouco difícil de digerir. Sabe, algumas derrotas simplesmente... Não sei, cara, é uma sensação ruim. Enfim, vamos tentar esquecer o passado. Seja um peixe dourado. Você tem que ser um peixe dourado. Tenha a memória de peixe. Esqueça o passado. Concentre-se no presente. Foi isso que o Senhor Ugvi nos disse. Concentre-se. Se ele capturar, posso capturar o peão. A torre tem possibilidades no 7º céu, então preciso observar. Talvez o salto do cavalo tenha sido melhor. Por isso o garoto está pensando. Você já jogou contra ele antes? Acho que conferi, mas esqueci. Não, né? Acho que já joguei contra o garoto, mas talvez estejamos enganados. Então, pensamento profundo, bem profundo. Uma ideia é saltar, tentar cutucar isso e conseguir algum tipo de boa vantagem. A outra opção é seguir esse caminho, nos induzir a capturar e chegar ao 7º céu dizendo que estamos indo bem. Empatar é -1, então não é a coisa mais deprimente do mundo, mas é o que é. Ah, ficamos presos, a cadeira está grudenta. Não sei por que treinamos, mas queríamos trocar as peças menores e fizemos isso. Quero cutucar aqui, mas acho que não vai adiantar. Gosto de provocar esse cara, mas ele vai cravar e tentar ganhar a peça. Muito doido. Se eu pular, será que ele vai para lá? Tem muito ângulo de pressão. Vamos pôr a torre aqui para ele não abrir a coluna C. Você quer a C? A gente diz não C. Isso é doido como sempre, mas não, né? A gente vai para algum lugar, coloca a peça boa em algum lugar, ele pega, a gente agradece pela temporada de trocas. E não sei, de algum modo ele não aproveitou ao máximo a posição. Sinto que houve uma chance perdida, mesmo com 15 lances ele ainda está um pouco melhor. Mas, conseguir trocar um cavalinho, uma torre, outra torre entrando, estamos prestes a saltar e ir lá, eu não me sinto tão mal com isso. Talvez estejamos repetindo o que ocorreu na segunda partida, sendo otimistas demais sobre nossa posição. Sabe o que dizem? Não seja tão confiante. A dama vai cutucar o senhor peão. Podemos avançar e salvar ele. Deixa o peão viver. Torre aqui serve para pressionar o gordinho e chegar ao 7º céu. Ele está aprontando alguma coisa. Isso é legal. Isso é legal. Ah... Beleza, se eu jogar dama aqui, ele responde com peão forte. Se eu chorar como um bebê, ele fica no 7º céu. Não quero envolver o grandão, mas acho que precisamos manter a proteção. Se você ficar no 7º céu, posso contra-atacar. E esses novatos de alto nível são complicados. Quem imaginaria que mover a dama aqui salvaria o peão? Quer empurrar e usar em outro lugar. A torre aqui não atrapalha porque temos defesa. Agora podemos ir lá lutar por isso se quisermos. O grandão não entra. Torre aqui é uma escolha que é facilmente expulsa. E se eu colocar a torre aqui e trocar, estamos tranquilos. Então talvez dama A8, que é o movimento mais estranho do tabuleiro, possa ser um golpe de mestre para a gente sobreviver. Para onde ele está indo, na verdade? Não sei. Eu só quero ir lá e cutucar, mesmo sendo bem tranquilo, sabe? Poderia ter ido cutucar o novato, mas ele fugiria, então não vi sentido, não tem captura aqui. Há a ideia de capturar e dobrar os peões, mas não sei se ele tem tempo para isso. Se ele me der tempo fazendo alguma jogada aleatória tipo peão aqui, eu coloco a torre imediatamente, me livro da peça mais ativa dele e digo que a atividade acabou. Beleza, ele avança com o cavalinho tentando algo. Não tem essa captura. Depois ele pode dar o cheque, mas sinceramente não me importo muito com essa troca. Por que não? Não sei se me importo. Na verdade, não me importo. Vamos dizer que é isso. Ele queria fazer alguma coisa com o bispo, mas agora a casa está disponível, então estamos tranquilos. Senão, algumas trocas e cheque dariam um peão livre e ficaríamos mal. A torre não cai enquanto defende, então ele não precisa capturar. Pode apenas fazer um lance aleatório e seguir o dia. Talvez a ideia seja ir ali depois capturar e então pular aqui. Não, a torre ele está caindo. A gente exagerou.
Mas você entende a ideia, sabe? Entende a ideia. Captura a dama, captura aqui, você coloca o suco ali, eu capturo. O cavalinho salta, atacando duplo. E aí a gente vai para algum lugar bobo e aí você captura. Acho que não dá certo, mas você entende a ideia. Se eu capturar, ele devolve e ganha o peão. Não quero isso. Posso sacrificar, mas mano. Por quê? Só vai de rock, fica de boa. Por que a gente não relaxa e fica de boa? Vamos relaxar e ficar de boa. Pode avançar para expulsar a rainha, mas ela pode muito bem voltar. Senhor peão está vivo. Esse peão também. Não acredito em sacrifícios assustadores. Quero capturar. Se a peça capturar, ainda posso avançar e expulsar. Então ele dobrou. Ele quer colocar a peça ali e cutucar o peão. Agora essa peça não salva isso. Então essa era a ideia por trás disso. Ele está preparando umas armadilhas simples e está realmente funcionando. Então a rainha vai para a festa. Salvo o peão. Estamos sob pressão. Gosto de capturar e posicionar a rainha ali. Deixe o peão morrer. Deu cheque, mas... Ah, não tem cheque aqui. Ufa! Isso é triste. Ah, eu ainda gosto da rainha aqui de qualquer jeito. Posso capturar e colocar a rainha aqui. Não capture por esse caminho, pois o cavalo morre. Mas a peça também morre. Achamos que temos compensação suficiente? Algo como um cheque que obriga você a bloquear. E aí o cavalo precisa entrar na festa, mas eu não sei se ele pode. Não está lá. Não está lá. Temos que salvar o peão. Quero dizer, deixar o senhor peão viver. Acho que você tem que deixar o senhor peão viver. A ideia é trazer a Jusser, pedir que capture e pule com o cavalo aqui, quase nos prendendo. É uma temporada muito doida, cara. É uma temporada muito doida. A única coisa boa pra gente é a menor, a mais minúscula das vantagens mais bobas no relógio do jogo da velha. Posicionalmente, cada uma das peças dele está muito ativa. Vamos tentar. Não me faça chorar, cara. Esse peão continua deprimente. Agora somos pressionados, é o completo reverso da primeira partida, quando pressionávamos o garoto. E agora somos nós que estamos sendo pressionados. A única diferença é que ainda não estamos com pouco tempo. Tipo, o garoto que a gente estava pressionando sentia a pressão do tempo. Desta vez, de alguma forma, ele está sob pressão do tempo. São apenas 2 minutos, então isso não muda o jogo. Precisamos mudar o jogo e fazê-lo pensar que pode ganhar. Quanto mais ele acreditar nisso, maiores nossas chances de vencer. Isso não faz sentido. Ok, ele quer se livrar do cavalo. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer, depois vamos de dama aqui. O mano arrebenta. Se eu capturar aqui, ele pode capturar, recapturar e esse peão também cai. A pancadaria sai do controle de novo. Não posso avançar. É uma peça de graça. Posso saltar aqui, mas isso não é nada. Parece tão assustador, cara. Vamos tentar? Deixa morrer e diz que é só... Mas ele não pode. Tem um pônei morrendo. Na verdade, a dama está tranquila. O cara pega. Ele pega aqui. Precisa salvar o pônei. Ele deve só voltar e ganhar o peão. Isso é verdade. É muito, muito verdade. E se eu avançar, ele só vai saltar e ganhar de novo. O peão está destinado a morrer. Por que é tão difícil, cara? A vida é tão, tão difícil. Então, uma vez que o pônei morre, o peão vai morrer se a gente não tiver a bateria. Não consigo expulsar isso de um jeito bom. Nossas peças estão tão presas, é insano, não conseguimos expulsar ninguém. Tecnicamente, posso mover o pônei aqui e expulsar a rainha. Isso parece uma jogada horrível de se fazer. Mas realmente resolve. Se o trabalho for só apertar o botão de chorar, sim. Mano, o que ele pode fazer? Pôr a dama aqui, cutucar aqui e seguir a vida? Acho que sim. Acho que às vezes é assim mesmo, mano. Mano, a gente já tá arrumando as peças pro próximo jogo? Isso não pode ser uma boa ideia. Não tem como isso ser uma boa ideia. Não acredito nisso. Ele pode dar cheque e forçar a gente a capturar, e capturar aqui também. Algumas opções. Dama aqui faz mais sentido, só cutucando, mantendo a pressão e atacando esse peão 2 vezes. Mas se você for lá, talvez a gente tenha isso para te cutucar de novo, e a dama fica meio enrolada, né? Não é o maior aperto, mas é um certo aperto. E se você voltar, a gente diz, ufa, a dama caiu, posso colocar o grandão ali e seguir meu dia, e talvez a gente esteja recuperando.
Cara, não acredito que a gente realmente jogou dama A8 e cavalo A8 na mesma partida. E a gente acredita que isso na verdade é um bom plano. Coitado do muso, parece tão bobo. Às vezes você é burro, outras vezes mais ainda. Quero ir lá, mas depois das capturas você não consegue. Faz sentido. Salva, cutuca, salva. Para onde vai a dama? Ela está meio presa, né? Ah, essa dama está bem presa, mas ele deu um cheque para pedir que capturemos e vivamos mais um dia. Então você vive mais um dia só para morrer, só para chorar. Não tem nenhum jeito maluco de expulsá-la, certo? A dama parece boa, mas depois das capturas, o senhor peão não morre. Então colocar a dama aqui é uma opção. De novo, você pode dar o cheque, capturar, capturar e ficar tranquilo, certo? Não é isso. Gosto dessa ideia, mesmo nos forçando a trocar peças. É o que é, é o que é. A posição é estranha, não sei o que dizer, mas tentamos, como bons garotos. Precisamos acelerar, estamos lentos demais. Então ele dá cheque, a gente pega, ele pega, a gente coloca o grandão lá, a gente morre para ir lá e dizer que está sobrevivendo, o bispo defende o cavalo, rainha salva eles também, então todo mundo salva todo mundo, sabe? Como dizem, trabalho dos sonhos faz o sonho funcionar. Não, desculpa, trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Eles estão trabalhando juntos pelo bem maior da sociedade. Deixa eles fazerem o trabalho deles. Nada de mate. Pônei salva isso. Isso salva aquilo. Isso salva aquilo. Ninguém te salva porque ninguém gosta de você. Quer trocar a rainha? Então podemos dizer que você tem vantagem com o par de bispos. Meu bispo é o mais burro da cidade. Mas eu prefiro ter um filho burro do que não ter filho nenhum. Eu não sei. Algo é melhor que nada. Talvez depois disso a rainha fuja. Não, a peça está morrendo. Algum tipo de prevenção pode ser melhor que negócio. Depois da rainha aqui, você pode voltar? Não, esse esforço. Acho que ainda dá tempo. Por aqui? Me dá o gordo, por favor. Não tenho certeza do que foi tudo isso. Mas acho que a força dele é uma troca. Não tem dama aqui para manter a proteção. E a gente está sobrevivendo. Eu não diria que estamos ganhando. Sobrevivência do mais forte. Cada peão está em uma casa clara. Esse bispo vai se divertir e esse aqui vai ter um pesadelo. Vamos ativar o rei. Se eu pular e ele captura, precisamos ativar as peças, certo? Se ele não capturar, meu cavalo pula. Se eu pular, ele captura e eu capturo. É uma oferta clara de empate. Não temos nada, né? Vou avançar uns peões. Empurramos todos para as casas claras. Ele captura, eu recupero e pede empate. Isso é bom para ele, e ele fez isso. Então só ele pode ganhar isso. Ah, ele quer sentar aqui. Quero avançar, capturar, capturar e dizer que não está mal. Você diz isso quando está ruim, mas não queremos que o rei entre. Vamos usar o juicer. Não acho que foi a melhor escolha, já que meu rei está bem ativo. É. Acho que agora a gente consegue empatar. Agora podemos avançar e avançar. Só 3 dos 5 peões estão no lugar certo. Isso não nos favorece, mas é um passo de cada vez. Aos poucos, ele pode avançar, capturar, capturar de novo e tentar ir a algum lugar, mas se avançar, posso dizer não. Não é tão simples quanto ele pensa. Podemos dar o cheque, não sei o que o rei faz aqui. O que ele está fazendo? Posso dar cheque, mas não adianta. Queremos entrar, mas não dá. É só um empate bobo. Ele tem 2 minutos no relógio de tic-tac-toy, colocou o peão na casa clara e ofereceu empate. Ele sente a pressão. Será que conseguimos pressioná-lo? Acho que posso ir daqui para lá e talvez entrar. Acho que ele não vai pegar, mas deixa eu pensar. Coloquei o juicer ali, ele pega, eu pego, ele volta, a gente entra e vence. Então, tecnicamente, ele não deveria ir lá. Estamos fazendo progresso. Quanto estamos progredindo? Quero levar o rei aqui e entrar, mas ele nega. Talvez eu devesse dar um cheque e então ficar lá. Quero cutucar o peão, mas não dá, ele tem defesa, certo? Então eu dou um cheque, ele vai para algum lugar, e aí eu só espero. Mas ele também espera, né? Preciso achar um jeito de colocar na diagonal, mas não dá. Eu posso esperar? Ah, eu gosto desse jogo de esperar. Então ele também vai esperar, né? Preciso de um zugzwang para dar um cheque ou algo assim. Eu preciso de um. Eu preciso do zugzwang, mas não consigo descobrir como. Eu preciso do rei aqui, mas tudo bem, então eu vou para algum lugar. Ele com certeza vai para cá para criar o zugzwang. E então eu vou lá e a gente realmente cria isso. Isso faz algum sentido? Ok, ele avançou o peão. Esqueci disso, mas a gente captura. Ele captura. É muito surreal de novo.
Espera. Eu posso ir lá. Pega. A gente coloca o juicer ali, ele empurra. A gente pega, ele empurra. Ah, meu cérebro está falhando de novo. Vou aqui, ele empurra. Pegamos aqui, ele empurra. Nosso rei chega a tempo. Não precisamos entrar em pânico. O bom é ter o rei para parar isso. Meu cérebro esqueceu como funcionar. Ele pode ir ali para salvar o peão. E o rei aqui realmente vence isso. Então é meio doido, cara. É doido. Será que vale a pena me arriscar? Você tem que se arriscar para ganhar. Ele avança. A gente captura. Cara, meu cérebro precisa de férias de verão. Ele precisa voltar. A ideia é capturar, dar cheque e defender por esse lado. Por isso não funciona. Temos captura e cheque. Ele tem que voltar. Não ganhamos o peão, mas se ele for lá, empurramos este. Quem está resolvendo isso? Alguém. Alguém fez o negócio de alguém. Ele deu cheque na gente. Isso não é nada, então sem problemas aí. O rei pode impedir isso. Espera, fez algo bom? Não sei. Só dissemos, à toa. Eu empurro. Ele chega a tempo. Posso pôr o juicer ali para barrar a entrada. O que está acontecendo? Empurro e ele chega a tempo. Ok, meu cérebro não entende. Ele empurra, a gente volta. Mas aí se ele vai lá, a gente empurra. Mano, isso é como se estivéssemos pisando em ovos. Se eu empurrar, ele chega a tempo. Então meio que tem que voltar. Vamos lá e vencemos. O rei não anda enquanto o peão corre, então o juicer tem que esperar. Mas ele não tem tempo para esperar. Eu posso capturar o peão se eu quiser, mas é melhor ser ativo. Acho que já garantimos essa. Isso é muito doido. Eu sei que estamos ganhando, mas ainda não vencemos. Beleza. Vamos comer o peão e ficar felizes, mas ele vai capturá-lo se eu fizer isso. Preciso acertar o tempo. Se eu capturar, ele vai para lá. Temos que capturar aqui. Ele leva o rei para lá. Eu dou cheque. Temos 2 peões, tecnicamente não são 2, mas faz as contas aí. Dou cheque, vacilo com o peão e digo que ele corre. Mas esse peão já era. Talvez o juicer fosse tecnicamente melhor. O rei está um pouco passivo. Precisávamos parar isso, mas acho que conseguimos. Vamos pôr o juicer ali, empurrar, ele terá que sacrificar. O peão sobreviverá e conquistaremos a glória. Foi o que meu cérebro burro disse. Então ele faz jogadas de rei aqui. Ou faz umas jogadas de rei ali. Vamos empurrar e sacrificar e conquistar o objetivo. O juicer estava aqui. Tecnicamente ele estava ali. Pedimos para ele ir lá e então vencer. Vida doida. Então eu avanço. Conseguimos o objetivo? Mano, somos os campeões da cozinha? Nós somos os campeões da cozinha. Na verdade, não sei se isso é uma boa ideia. Assim, o rei pode voltar e o juicer permanece aqui. Ele não vai pegar, ele vai empurrar. Mano, o tempo está muito doido. É muito doido. Beleza, eu pego, ele empurra, certo? Meu cérebro não conseguiu entender por um segundo o que estava acontecendo. Então a gente tem que comer o peão. É a única coisa que dá para fazer. Não mudou nada. Salvamos o outro peão porque não podemos deixá-lo morrer. Precisamos disso, mas não temos. Conseguimos aqui. Trazer o rei para cá foi muito ruim da parte dele. Esse negócio de xadrez não é pra gente, cara. É melhor a gente continuar sem jogar xadrez. É nada de xadrez pra gente, por favor. Vamos ativar o rei, ganhar o peão e vencer. Nada de xadrez. Melhor ficar só no Uno. Algumas dessas bobagens de jogos. A gente ganha o peão, fica tranquilo. Nada de afogamento. Vamos pôr o juicer mais atrás para não arriscar erro. Depois do cheque, se ele for ali, tem um mate. Então isso é legal. Vamos lá. Uma jogada brilhante, 90, e a gente ganhou. Esse final de jogo foi muito doido. Eu nem sei o que dizer. Vamos direto para o meio jogo. Achei que ele estava melhor. Como dissemos, 69 para o garoto e ele ia bem. Ele foi lento. Aproveitamos para resolver o problema. Depois daqui, ele estava indo bem. A dama é questionável. Ele precisou mover o cavalo e pressionar. Esse sétimo céu não funcionou, mas depois melhorou. Só faltou o golpe final. O Fish disse que era para ter conferido. B não era o caminho. Depois se livrou do novato, mas ele continua indo bem. É incrível como está jogando. O juicer sugeriu e a gente foi. Ele tirou o gorducho. Sugeriram cheque. E novamente, está melhor. Parece ótimo, mas ele não resolveu. Até isso é melhor. Loucura. Então isso é ruim, e esse final está ganho. Vencer é complicado, mas é muito bom. E foi aqui que ele vacilou porque ativou o nosso rei. Então ele teve que ir até lá com a ideia de nos apunhalar pelas costas. No fim é só um empate bobo sem vencedor.
Mas como conseguimos tirar isso, é impossível de ganhar. A gente só espera, não faz nada. Se ele esperar também, tudo bem. Qual o plano? Cutucamos? Você defende tranquilo. Essa foi difícil. Ele avançou, pegamos o peão e agora estamos ganhando. A gente vacilou? Era para ter avançado. Não acreditei, pensei que ele iria para lá. Aí você traz o rei para fora. Precisávamos distrair o garoto. Fomos logo com o rei e acabamos entregando para ele. Ele podia empatar com uma jogada insana de rei, mas isso nem seria bom. Não sei, o peixe está viajando muito. Peixe! Era só ganhar, né? Acho que aqui já não dava para entregar. Temos um peão passado e outro caindo. Mesmo trolando várias vezes, tudo é ganho. Esse peão foi desnecessário. Achei que tínhamos uma jogada brilhante. Qual foi? Essa? O quê? Isso é uma brilhante. Mano, cara, a jogada brilhante mais idiota que a gente já conseguiu. Não, esse sacrifício de peão não é uma brilhante. Não, é só uma peça. Mas essa é a brilhante. Legal. Agora é só fazer nosso trabalho, trocar o peão e vencer com calma e segurança.